A paz do Senhor, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um estudo bíblico. Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte para que a gente possa orar ao Senhor. Ó Deus, na noite desse dia nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ilumine por meio do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra, que esse seja um tempo de aprendizado a todos nós e que a Tua palavra possa frutificar em nossas vidas. É assim que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós veremos a parte 2 do nosso estudo acerca do jejum. Se você não assistiu a parte 1, o vídeo está aqui no canal. Vá lá, assista e depois continue a partir daqui, para que esse estudo tenha sentido para você e você entenda os aspectos que estamos tentando abordar. Eu gostaria de começar hoje com uma citação que eu considero ser fundamental para a gente pensar os resultados da última reflexão. Talvez você tenha se sentido incomodado e talvez aquela palavra tenha mexido com você. Sempre que falamos sobre o jejum, é isso mesmo que a palavra produz em nós, um certo desconforto. Perceba como Donald Whitney, no seu livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, vai nos pontuar essa questão. Leia comigo, por gentileza. Cristãos em uma sociedade glutona, autoindulgente, onde ninguém se nega nada, pode ter dificuldade para aceitar e começar a praticar o jejum. Poucas disciplinas são tão radicais contra a carne e a corrente de pensamento prevalecente da cultura quanto esta. Bom, eu gostaria de pensar aqui algumas coisas do texto que eu acho que são questões relevantes para a gente iniciar a nossa abordagem hoje nessa parte 2. O primeiro ponto que ele está destacando é que nós vivemos numa sociedade glutona, uma sociedade que tem hábitos alimentares constantes, existe um mercado muito grande em torno disso, há programas de televisão que falam sobre comer, e pessoas que estão tão habituadas à facilidade alimentícia, a programas alimentícios e coisas desse tipo, elas se tornam naturalmente glutonas. Elas comem mais do que deveriam comer, porque a comida se tornou uma mercadoria que se vende facilmente. Há marketing para vender mercadorias, anúncios do tipo a primeira refeição por R$1, enfim. A nossa sociedade é uma sociedade de consumo e de consumo alimentício também. A segunda coisa que eu gostaria de pensar é que, além de ser uma sociedade glutona, uma sociedade de consumo, ela também é uma sociedade de autoindulgência. Ou seja, as pessoas, elas acham que sabem o que fazer quando cometem um certo tipo de pecado. Eu me lembro uma ocasião de estar conversando com um jovem que ele me disse isso. Olha, eu sei que um dia, se eu cometer um pecado, eu já sei o que fazer. Eu vou ficar 3 meses sem tomar ceia e sem tocar o instrumento musical que eu toco. Então, aquele jovem tinha na cabeça dele um guia e um manual do que fazer quando cometer um pecado. E as pessoas repetem e reproduzem esse tipo de ideia. A autoindulgência é uma coisa comum. Elas sabem o que fazer para voltar a estar bem, para pagar pelo pecado que cometeram, pela infração ou qualquer coisa do tipo. Então todo mundo acha que o preço da sua ofensa ou do seu pecado pode ser pago de uma maneira que ela mesma estabelece e ela mesma cumpre. A terceira coisa que eu gostaria de pensar é essa frase que continua dizendo: onde ninguém se nega a nada. Essa é uma verdade que é assustadora.
A nossa sociedade é uma sociedade onde as pessoas não conseguem ouvir não como resposta. Elas buscam o hedonismo, a busca pelo prazer, pela satisfação sempre. E dizer não a uma pessoa é uma atrocidade. Ela quer lhe dar esse desejo, ela quer que os desejos do seu coração sejam satisfeitos. Pensando nessa sociedade, fica difícil pensar a prática do jejum. E por que é difícil pensar a prática do jejum? Porque o jejum é uma atividade espiritual contra a carne. É uma atividade espiritual que requer muito de nós. E as pessoas não estão dispostas a dar aquilo que o jejum pede delas. Então, por isso que o jejum se torna um desconforto, uma coisa não muito agradável. Pensando os pontos que eu apresentei na semana passada e os que eu coloquei hoje, provavelmente você tem se sentido desconfortável em relação a alguma coisa. E a prova de que hábitos de nossa cultura, de nossa sociedade, eles caminham na direção oposta a práticas de piedade que a Bíblia diz que o povo de Deus tem que fazer. Ok? Então é muito importante nós entendermos que vai ser um assunto desconfortante, desafiador, mas que nós precisamos lidar com essa questão, porque é uma questão que o povo de Deus pratica. Bom, voltando para a questão de onde paramos na última pregação, eu gostaria de destacar duas coisas que eu falei na pregação passada como um elo de ligação com essa pregação. Primeira coisa, eu disse a vocês que existem diversos rótulos que nós utilizamos para distinguir as diversas formas de jejum. São rótulos que nós criamos e que são rótulos que nos ajudam a pensar a variedade de formas. Eu apresentei a vocês 7 desses. Jejum normal, jejum parcial, jejum absoluto, jejuns ocasionais, jejum particular, jejuns congregacionais e jejuns nacionais. Essas foram as 7 formas que eu apresentei a vocês aqui na semana passada. A conclusão que nós chegamos é que, com tantas práticas de jejuns destacados na Bíblia, o que se espera é que o povo de Deus jejue. Este é um hábito que o povo de Deus tem que ter. A segunda coisa que eu gostaria de relembrar, destacando do que eu falei na semana passada, é que, apesar de termos diversas formas, e aí eu listei 7 dessas, quando nós nos apegamos apenas à forma e nos esquecemos do propósito, o jejum se torna uma rotina legalista. E aí eu gostaria de lembrar a vocês aquela citação que eu li semana passada e gostaria de ler novamente. Vamos ler junto? Acompanhe comigo, por favor. É interessante que Jesus não nos dá nenhuma ordem sobre a frequência ou a duração do jejum. Assim como todas as outras disciplinas espirituais, o jejum não deve ser uma rotina legalista. É um privilégio e uma oportunidade de buscar a graça de Deus que está aberta a nós tantas vezes quanto desejarmos. Essa questão aqui eu pontuei na semana passada como uma questão crucial. E aqui que eu gostaria de retomar para ligar a minha fala de hoje. Eu tenho falado a vocês que o jejum sempre deve ser feito com propósitos. E que a forma em si, ela é diversificada, mas o elemento mais importante do jejum nem é a forma, é o propósito. E por que eu digo que nem é a forma? É porque a forma ela pode mudar e vocês viram aí os exemplos que eu citei na última fala. Agora, o propósito é a grande questão importante que nós temos que avaliar quando estamos jejuando. Se o jejum não tiver propósito, ele se torna apenas uma ausência de hábitos alimentares. Ou então uma rotina legalista de alguma religião. Por isso que na Bíblia
o jejum, ele é muito mais do que abstenção de alimentos. Na Bíblia, o jejum precisa ter propósitos espirituais. E pensando nesses propósitos espirituais, há muitos motivos pelos quais o povo de Deus jejuma e praticou jejum na Bíblia. Os propósitos espirituais são diversos. Eu tentei mostrar a vocês na semana passada, a partir da perspectiva do Donald Whitney, nesse livro que eu tenho destacado, As Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, que existem aí pelo menos 10 propósitos organizados ao longo da Bíblia, porque o povo de Deus jejua. Na semana passada eu falei sobre 3 deles. Hoje eu quero falar sobre mais 4 desses propósitos. E por que é importante nós falarmos sobre os propósitos porque jejua o povo de Deus? Ou os propósitos espirituais para o jejum? É importante porque quando nós fazemos este estudo, nós perceberemos os propósitos que levaram o povo de Deus a jejuar ao longo da história. E olhando isso, nós vamos criar referências que vão nos ajudar a ter certeza que o nosso jejum não está sendo invalidado por falta de propósito e alinhamento bíblico. E eu dizendo isso, talvez você até se assuste. Ué, como assim o meu jejum pode ser anulado? Quer dizer que só a forma não basta? Eu praticar o jejum, abster-se de alimentos, ou usando uma dessas 7 formas, apenas a forma não é suficiente? Não, não é suficiente. Mas para não parecer que é uma opinião minha, eu quero dar a você um exemplo bíblico que eu acho que é um exemplo que mostra a todos nós que o jejum, ele essencialmente precisa de um propósito espiritual. Veja comigo, por favor, esse texto bíblico que eu gostaria de destacar. Isaías, capítulo 1, versículo de número 13. Se você achar interessante esse exemplo de como a liturgia ela pode ser rejeitada por Deus, leia todo o capítulo. Mas eu gostaria de pegar o aspecto do jejum. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejuns são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Depois de ler esse texto, não tem como dizer uau, porque é isso mesmo. Essas pessoas têm uma forma, e veja que o texto, eu coloquei em negrito aí, antes da palavra jejum, aparece dias especiais de jejuns. Então a forma era aplicada. Só que essa forma ela está sendo completamente rejeitada por Deus porque falta propósito. Deus diz a eles, olha, o jejum de vocês são pecaminosos e falsos. Ele é falso e é pecaminoso porque falta propósito espiritual. E Deus ainda é mais incisivo quando diz, não aguento mais suas reuniões solenes. Esses dias que vocês se reúnem para jejuar, com formas e elementos religiosos, eu não aguento mais isso, porque não tem propósito espiritual. Bom, essa é uma questão que nós precisamos então considerar. O propósito é importante e por isso nós temos falado sobre eles. E aqui eu gostaria de falar então sobre o 4º propósito, porque o povo de Deus jejuou ao longo da história, e tentar mais uma vez aplicar isso à nossa realidade. O 4º propósito para jejuarmos é para pedir a Deus por libertação ou proteção dos inimigos. E a gente sabe que esse era um dos jejuns mais comuns dos tempos bíblicos. Tendo em vista, é claro, os constantes conflitos geopolíticos pelos quais passava Israel. Israel estava sempre em conflito e, por causa disso,
esse jejum era habitual, era muito comum, para pedir a Deus uma libertação ou uma proteção contra os inimigos. Um exemplo disso, eu gostaria de ler aí com vocês, é aquele que a Bíblia vai nos dizer sobre um exército que está marchando contra Israel, e o rei Josafá vai convocar um jejum pedindo a Deus a salvação dos seus inimigos. Leia comigo aí, 2 Crônicas 20, versículo 3 e 4. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. As igrejas também deveriam praticar esse tipo de jejum. Nós vemos ao longo da história Israel praticando esse jejum, pedindo libertação dos seus inimigos e dos seus opositores, mas nós hoje deveríamos também praticar esse tipo de jejum, pedindo libertação ou então proteção dos inimigos. E por que eu digo isso? Porque nós sabemos que o pecado de um país, ele pode resultar em inimigos que se levantam contra ele. O pecado do Brasil pode fazer com que surjam inimigos que se levantam contra o Brasil. É importante pensar nessa possibilidade do pecado nacional, porque havendo a nação praticado um pecado, surgindo então inimigos que se levantam contra a nação, no fim nós, os cristãos, iremos experimentar parte desse julgamento que vai vir contra a nação, mesmo que nós não tenhamos participado diretamente do pecado da nação. Então é importante que as igrejas estejam em prática de oração, que as igrejas clamem a Deus pela proteção e pela libertação, porque nós sabemos que o pecado das nações pode trazer destruição a elas e a maneira como elas estão sendo guiadas. Agora, para além dessa questão do pecado da nação, que se aplica aí a uma nação, é importante também entender esse aspecto relacionado mais ao indivíduo. Além da nação, uma pessoa também pode clamar a Deus para pedir proteção ou livramento de seus inimigos. Que às vezes não é um país que está sendo oprimido ou atacado. Às vezes pode ser você que está sendo perseguido ou atacado e precisa da proteção ou da libertação divina. Há casos bíblicos onde pessoas clamaram a Deus por essa libertação ou por essa proteção contra os seus inimigos. E aqui eu gostaria de mencionar, é claro, o caso de Davi no Salmo 109. Lê comigo aí, por favor, versículo de número 24. De tanto jejuar, meus joelhos estão fracos. Não passo de pele e osso. Quando Davi escreveu o Salmo 109, ele escreveu como um apelo para obter alívio, pelo alívio do grupo de inimigos que o oprimiam e o perseguiam. Veja que nesse texto ele destaca que ele jejuou por um tempo muito longo, exatamente por causa da opressão que ele está sentindo, da perseguição. Esse tipo de jejum individual ele é feito exatamente para pedir libertação desses inimigos que se levantam contra as nossas vidas. Agora, é importante eu ressaltar aqui que para esse tipo de jejum individual, que clama a Deus pedindo proteção ou libertação, o Whitney vai colocar para a gente uma questão que eu considero essencial para nós avaliarmos. Lê comigo aí, por favor. O jejum, e não esforços carnais, deve ser uma de nossas primeiras defesas contra a perseguição de familiares, colegas de escola, ou vizinhos, ou equipe de trabalho, por causa da nossa fé. Em geral, somos tentados a revidar com ira, abuso verbal,
contra-acusações e até processando-os. Mas, em vez de articular manobras políticas, fofocar e imitar as táticas mundanas de nossos inimigos, devemos clamar a Deus com jejum por proteção e libertação. Esse aqui cabe um segundo uau. A Bíblia caminha nessa direção. Quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sofrendo um certo tipo de opressão de inimigos pessoais, individuais, às vezes o que nós achamos como correto é uma partir também para agressão verbal, imitar a tática dos mundanos que nos perseguem, que querem o nosso mal. Já que eles são mundanos, vamos ser tão mundanos quanto eles. Vamos praticar o mal assim como eles praticam. Mas Jesus nos ensinou um modelo diferente. O que Jesus nos ensina é aprendermos a orar pelos nossos inimigos. E você deve jejuar a Deus se você está passando por opressão ou perseguição dos seus inimigos. Pessoas que se levantam contra a sua vida. Jejue a Deus e peça ao Senhor pela proteção e pela libertação que só Deus pode lhe dar. Bom, eu gostaria então de caminhar para o quinto motivo porque jejua o povo de Deus. Muito bem, vamos lá. O quinto motivo aparece aí para a gente. O quinto propósito para jejuarmos é para expressar arrependimento e retorno a Deus. Percebe comigo que jejuar com esse propósito se parece muito com jejuar para expressar tristeza. Eu havia mencionado o jejum de alguém que está triste por um pecado que cometeu. Será que é a mesma coisa, o jejum de arrependimento? Não. São duas coisas diferentes e eu gostaria de mostrar isso a você. Como o próprio nome diz, jejum para expressar tristeza, que eu mencionei na parte 1 dessa pregação, ele se resume a um sentimento que nós temos quando nós cometemos algum pecado. Então, não é uma coisa recorrente, às vezes você não tem costume de falar palavrões e fala um palavrão, você não tem costumes de cometer um pecado e fez, e aquilo não era uma coisa recorrente, e você está extremamente entristecido, porque você sabe que pecou contra Deus. Mas esse é um sentimento, a tristeza de ter cometido um pecado. Enquanto que o jejum de arrependimento, ele resulta de compromisso. Um compromisso em obedecer e seguir uma nova direção. É importante frisar isso aqui. O arrependimento é uma mudança de mente que resulta em uma mudança na sua ação. Então a minha mente é convencida e logo eu mudo a maneira como estou agindo. É uma mudança de direção. Eu gostaria de mostrar o exemplo para você nesse texto aí de Joel. Joel capítulo 2, versículo de número 12. Por isso o Senhor diz: voltem-se para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Voltem-se para mim com todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Aqui em Joel 2,12, o Senhor está ordenando especificadamente que o seu povo, que se arrependeu, deveria acompanhar esse arrependimento com um jejum, com um choro e com um lamento. Então, quando você toma essa decisão, esse compromisso de mudar de decisão, de mudar as suas práticas, porque você foi convencido pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, da ação poderosa do Senhor Jesus, você jejuma em forma de arrependimento. Eu vou mudar a maneira como estou vivendo, os rumos da minha vida. Mas, sem dúvida nenhuma, falando de jejum de arrependimento, o jejum de arrependimento mais conhecido na Bíblia é aquele registrado no livro de Jó. E você conhece. Eu gostaria de ler para você, para que a gente se lembre
do jejum de arrependimento mais conhecido da Bíblia Sagrada. Leia comigo, por favor, a partir do versículo 5. Jonas 3:5. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto à cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. É importante frisar que o jejum de arrependimento ele se tornará inútil se aqueles que estão praticando não se dispuserem a abandonar os seus maus caminhos. Isso fica claro para a gente aí na leitura. Versículo 8. Devem deixar os seus maus caminhos, lá no finalzinho, e toda a sua violência. É uma perversão quando pessoas jejuam para autopunição. Eu fiz alguma coisa de errado, então eu vou jejuar para punir a minha carne, para me penalizar por aquilo que eu fiz. É uma forma de autopunição, autocorreção. Eu não deveria fazer isso. A postura que se espera de alguém que pratica o jejum de arrependimento não é a autopunição. A postura que se espera de alguém que está praticando o jejum de arrependimento é exatamente a mudança de direção. E aí eu queria ler para vocês uma citação de Thomas Boston e queria que você acompanhasse comigo, porque esse aqui é um elemento que eu considero muito importante para a nossa reflexão. Leia comigo, por gentileza. Thomas Boston diz assim: em vão jejuareis e fingireis ser humilhados por nossos pecados, e fareis confissão deles, se no nosso amor ao pecado não for transformado em aversão, o nosso gosto por ele em abominação, o nosso apego a ele em desejo de livrar-nos dele, com pleno propósito de resistir aos impulsos dele em nosso coração e às insurreições dele em nossas vidas. E se não nos voltarmos para Deus com nosso justo Senhor e Mestre e retomarmos aos nossos deveres novamente. Você não pode confundir jejum de arrependimento com jejum de remorso. O remorso é essa autopiedade, autopunição que nós estamos dizendo que não deve ser praticada. O jejum de arrependimento é quando você percebe que não dá para continuar fazendo isso. E veja que Thomas Boston frisa isso. Nosso amor ao pecado tem que ser transformado em uma aversão ao pecado. O nosso gosto pelo pecado tem que ser transformado em uma abominação ao pecado. O nosso apego ao pecado tem que ser transformado em um desejo de nos livrar dele. Se isso não acontecer, não há jejum de arrependimento. Há jejum de autopunição, de autoflagelação. E isso é uma prática que nós não devemos nem praticar e nem valorizar. Vamos seguir então? Eu gostaria de falar a vocês sobre o sexto propósito por que jejuamos. Antes de apresentar o sexto propósito, eu preciso apresentar a vocês um conceito da língua portuguesa. Porque o sexto propósito para jejuarmos é para nos humilharmos diante de Deus. Ou seja,
quando uma pessoa deseja expressar senso de humildade perante o Senhor, ela pratica o jejum de humilhação. E aqui a gente precisa recorrer ao dicionário, porque a palavra humilhar ou humilhação, ela tem um som que às vezes soa estranho para quem ouve. E você pode ouvir eu falando jejum com propósito de humilhação e dizer, mas que absurdo, humilhação, Deus quer que eu seja humilhado. Então, para deixar claro para você o que significa isso, vamos começar com o dicionário da língua portuguesa, porque as palavras só ganham sentido dentro da frase. E recorrendo aí ao dicionário, qual que é o significado ou o sentido de humilhação? Leia comigo, por gentileza. Esse eu tirei de um dicionário online e é um conceito importante aqui para a gente poder entender isso. Humilhar, tornar humilde, demonstrar obediência, respeito, submissão em relação a algo ou alguém. Sabendo disso, a gente pode então entender que quando alguém está se humilhando, ele está se tornando humilde, tá bom? Esse é o sentido de jejum de humilhação. Vamos então falar sobre esse sexto motivo por que jejuamos. Jejuamos para nos humilhar diante de Deus. Vejamos um exemplo de jejum de humilhação. E esse exemplo que eu gostaria de mencionar é o do rei Acabe. A gente sabe que o iníquo rei Acabe praticou um jejum de humilhação. E está relatado aí pra gente no texto bíblico que eu gostaria de ler com você. 1 Reis, capítulo 21, versículo de número 27. Antes de ler, lembre-se, jejum de humilhação é quando uma pessoa deseja expressar senso de humildade perante o Senhor. Ela pratica esse jejum quando tem essa intenção. Agora, observe como Acabe fez isso. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e a andar cabisbaixo. Então Elias, o de Tisbe, recebeu outra mensagem do Senhor. Vê como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso, não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele. Destruirei a sua dinastia. O que é que Acabe fez? Quando ele fez um jejum de humilhação, ele exatamente se tornou humilde em relação a Deus e o seu senhorio. Humilde em relação a Deus e a sua soberania. Então, quando nós praticamos o jejum de humilhação, o que nós estamos fazendo é nos tornando humilde em relação a Deus, entendendo quem Ele é, o Senhor de tudo, o Criador de todas as coisas, que governa e que controla eternamente e que nada foge à sua vontade. E aí nós nos submetemos a Ele como soberano, como Criador e consumador de todas as coisas. Nós demonstramos obediência, respeito, submissão em relação a Deus. Por isso que se pratica o jejum de humilhação. Eu tenho feito diversas ressalvas e gostaria de fazer mais uma relacionada ao jejum de humilhação. E essa a gente vai ter um exemplo bíblico para avaliar que às vezes o jejum de humilhação pode ser mal compreendido. Olha o que Donald Whitney vai dizer aí para a gente. Lê comigo, por favor. Lembre-se de que o jejum em si mesmo não é humildade diante de Deus, mas deve ser uma expressão de humildade. Não houve humildade do fariseu de Lucas 18:12, que se vangloriou a Deus em oração, que jejuava 2 vezes por semana. Eita, olha só, hein? Isso é uma verdade. Aquele fariseu se orgulhava de jejuar 2 vezes por semana, mas, no entanto,
ele não demonstrava nenhum tipo de humildade. Por quê? Porque o seu coração não se dobrava diante do Senhor. E aqui, irmãos, eu preciso deixar isso claro para todo mundo. Eu não sei a intenção com que você jejua, mas o Senhor, que conhece todas as coisas, o sabe. Por isso, quando você praticar o jejum de humilhação, não se esqueça disso. Deus sabe a sinceridade do que você está fazendo. Se você está fazendo porque de fato reconhece o senhorio dele, de fato se submete a ele como Deus sobre sua vida, ou se você está tentando, como este fariseu, demonstrar uma certa piedade pública, revelar às pessoas que você é alguém que jejuma e tem práticas espirituais. Esse tipo de jejum feito para mostrar às pessoas, ele não serve a Deus. Irmãos e irmãs, eu gostaria de terminar essa nossa reflexão de hoje com uma oração. Até aqui, nós temos visto 6 propósitos porque jejua o povo de Deus. E eu acho que será muito importante nós praticarmos o jejum e termos ele como uma prática comum àqueles que buscam a Deus, sem nunca nos esquecermos dos propósitos espirituais com os quais o jejum tem que estar atrelado. Eu gostaria de orar por você e desafiar você. Desafiar você a já praticar uma dessas formas de jejum. Veja que são 6 motivos e desses 6, todos eles se aplicam a nós, igreja, hoje. Se precisar, faz uma lista de cada um desses propósitos e faz um por um, com sinceridade de coração, com prática de piedade. Faz com propósitos espirituais e faça a Deus. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você neste momento. Senhor Deus e Pai, nós somos o teu povo. E como teu povo queremos nos relacionar ao Senhor. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a sermos zelosos em relação à tua palavra, em relação a essas práticas que o Senhor tem recebido como práticas espirituais. Ó Deus, nós não queremos apenas nos abster de alimentos. Nós queremos fazer isso com propósitos espirituais, com propósitos específicos com os quais o teu povo tem feito isso ao longo dos anos. Ajuda-nos, ó Deus. Eu oro por essa pessoa que me ouve e peço auxílio do teu Espírito Santo a trazer luz sobre a nossa consciência, para que possamos ser praticantes da tua palavra. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos, tenham todos uma ótima noite e um bom restante de semana, em nome de Jesus. Semana que vem, veremos então a nossa parte 3.